Hoje a gente vai falar sobre o músculo cardíaco. O músculo estriado cardíaco é o tipo de tecido muscular que forma a camada muscular do coração, conhecida também por miocárdio, e tecido muscular estriado cardíaco. As características principais do miocárdio são: esse músculo tem uma contração rápida, involuntária e contínua. Ele contém estriações transversais e suas células não se regeneram. Oi, agora eu vou falar algumas características do miocárdio sobre mitocôndrias. No músculo cardíaco, podemos visualizar muitas mitocôndrias e muitos grânulos de secreção. Esses grânulos de secreção são responsáveis por parte da produção do hormônio peptídeo natriurético, ANP, que regula a pressão arterial. Outra característica do miocárdio é que ele armazena ácidos graxos na forma de triglicerídeos. O músculo cardíaco tem células ramificadas e alongadas, que se prendem por meio de junções intercelulares bem complexas. As células do músculo cardíaco apresentam estriações transversais semelhantes ao do músculo esquelético, mas a diferença entre o músculo esquelético e o cardíaco é que o esquelético são fibras multinucleadas e do músculo cardíaco contém apenas um ou dois núcleos localizados centralmente. Existe uma rede de células musculares cardíacas modificadas, acopladas a outras células musculares do órgão, que tem papel importante na geração e condução do estímulo cardíaco, de tal modo que as contrações dos átrios e ventrículos ocorrem em determinada sequência, tornando possível que o coração exerça com eficiência sua função de bombeamento do sangue. Uma característica exclusiva do músculo cardíaco são os discos intercalares, que são complexos juncionais encontrados na interface das células musculares adjacentes, que exibem um aspecto em escada distinguem-se em duas regiões, a transversal e a lateral. A transversal cruza a fibra em ângulo reto e a lateral caminha paralelamente aos miofilamentos. Nos discos intercalares encontram-se três especializações discionais principais. A zônula de adesão, onde sua principal especialização da membrana da parte transversal do disco servem para ancorar os filamentos de actina nos arcômeros terminais. Os desmossomos, que unem as células musculares cardíacas, e as junções comunicantes, que são as responsáveis pela continuidade iônica entre as células musculares adjacentes. Agora responderemos algumas perguntas para ajudar a retomar o conteúdo já estudado. Como é a contração do músculo cardíaco? A contração do músculo cardíaco é rápida, involuntária e contínua. Próxima pergunta. O músculo cardíaco tem ação regenerativa? Não. O que acontece é que forma-se uma cicatriz no local que foi lesionado por proliferação do tecido conjuntivo. Então, a regeneração não parte das células cardíacas, e sim do tecido. Agora responderei uma pergunta sobre mitocôndria. No músculo cardíaco, existem muitas ou poucas mitocôndrias. Contém numerosas mitocôndrias, que ocupam aproximadamente 40% do volume citoplasmático, que reflete o intenso metabolismo aeróbio desse tecido. Agora responderei uma pergunta dos telespectadores. Como são as fibras, células do músculo cardíaco? Então, o músculo cardíaco é composto por fibras alongadas ramificadas que se prendem por junções intercalares bem complexas. Possui também estrias transversais com um ou dois núcleos centralizados. São fibras circundadas por tecido conjuntivo que tem presença de capilares sanguíneos nesse tecido. E também possuem linhas transversais coráveis e irregulares, que são chamadas de discos intercalares. Quais são as características desses discos intercalares? Os discos intercalares são complexos juncionais que aparecem como linhas retas em aspecto de escada, podendo ser transversal ou lateral. Nesses discos encontram-se especializações juncionais, que são elas: a zônula de adesão, os desmossomos e as junções comunicantes. Agora, para finalizar sobre o assunto tratado, eu responderei uma última pergunta. Em linhas gerais, como podemos resumir as características do músculo cardíaco? Esse tipo de tecido muscular também é chamado de miocárdio e forma a maior parte do coração dos vertebrados. O músculo cardíaco é involuntário. Possui fibras musculares mononucleadas com estrias transversais. Tem discos intercalares entre fibras musculares e neles especializações juncionais. Apresenta muitas mitocôndrias devido à intensa atividade.